Fala galera, Coruja na área, trazendo a segunda rodada do Campeonato Mundial para vocês. E sem muita enrolação, vamos à partida agora. E de brancas nós temos o chinês Jiggling com 2.788 de rate feed contra o GM russo Yan Nepomniachtchi com 2.795. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar até o link no card ao final do vídeo. Me chamou muita atenção a coletiva de imprensa após a primeira rodada. As falas do chinês Jiggling mostravam que ele estava meio perdido nesse match, e possivelmente foi o que aconteceu hoje. Ding iniciou a partida com D4, veio o cavalo F6, C4, E6, cavalo F3 e as pretas aqui jogaram D5. No nosso palpite do vídeo anterior, imaginamos justamente que Ding ia jogar isso, porém agora ia jogar G3. Mas aqui Ding jogou um lance bem estranho. Se a ideia era surpreender, deu certo, porque Nepo, depois de H3, demorou muito para jogar seu próximo lance. Possivelmente ficou bem surpreso com esse lance. Mas falando de maneira bem friamente, esse é um lance bem duvidoso, pois as brancas aqui perdem sua principal vantagem na partida, que é o lance inicial. Aqui elas perdem um tempo, justamente o que Nepo buscou explorar na partida. A partida seguiu com D versus C4, E3 e C5. Veio bispo versus peão, A6, roque, cavalo C6, cavalo C3, B5 ameaçando já o bispo voltou para D3 e veio o bispo B7. Aqui as brancas jogaram A4 e veio o B4 ameaçando o cavalo. O cavalo veio para E4 e aqui o Nepo jogou um lance muito interessante, que coloca pressão em cima das brancas, que foi o eficiente cavalo A5, saindo da frente do bispo e botando duas ameaças em cima do cavalo. Aqui as brancas precisam decidir o que vão fazer com esse cavalo. Ele jogou um impressionante lance cavalo F6, permitindo as pretas abrirem essa poderosa coluna de G depois de peão versus cavalo. Note que antes de cavalo versus cavalo, o melhor lance aqui para as brancas seria cavalo versus peão, e depois de bispo versus cavalo e peão versus bispo, o cavalo viria para D7 e viria C6. Viria cavalo versus peão, e nessa posição as brancas estão com leve iniciativa. Seria a melhor continuação para as brancas. Não que o lance que o Ding fez depois de cavalo versus cavalo seja um lance ruim, porém coloca mais ainda pressão nas brancas após de peão versus cavalo, pois abre a coluna de G, podendo trazer uma poderosa peça para o ataque, que é a torre de H. Lembrando que as brancas estão praticamente com tempo a menos devido ao H3. As brancas continuaram a partida com E4, possivelmente sentiram esse lance de peão versus cavalo e ficaram temendo a torre vir para G8. Já colocaram logo um bloqueio sobre o bispo de B7. Porém, esse lance é um erro, que foi muito bem explorado por Nepo. A melhor sequência em vez de E4 seria peão versus peão, e depois de bispo versus peão, agora sim viria o E4 bloqueando o bispo de B7. E nessa posição aqui está totalmente igualada, com chance para ambos os jogadores. Voltando para a partida depois de E4, Nepo jogou o fino da posição, que é C4, criando um peão passado. Por isso que o melhor lance para as brancas seria se livrar logo do peão de C quando ele estava em C5. A partida continuou com bispo C2, veio dama C7 já preparando o roque grande das pretas. Ding continuou com bispo D2 e aqui a torre veio para G8, já colocando certo ataque na mesma coluna onde o rei está. A partida continuou aqui com torre C1, veio o roque preto colocando a torre na mesma coluna que está a dama, e as brancas continuaram com bispo D3, um lance de efeito, já que tem uma dama e um rei na mesma coluna que a torre de C1 está. Porém, inefetivo, pois Nepo jogou o simples e eficiente rei B8, tirando o rei dessa coluna. As brancas continuaram com torre E1, e aqui Nepo, depois de tirar o seu rei da coluna C e trazer as poderosas torres para o ataque, decidiu que era a hora de abrir linhas e jogou o eficiente lance F5, tentando explorar o seu poderoso bispo de B7. As brancas continuaram com bispo C2, e caso você esteja se perguntando se não tinha um peão preto caindo agora, a resposta é não. Se tivesse peão versus peão agora, as pretas teriam o impressionante lance e brilhante torre versus peão, e aproveitando do poderoso ataque em conjunto da torre e do bispo mirando no peão de G2. Caso as brancas aqui capturassem a torre agora de cavalo, viria torre G2 cheque. O rei teria que vir para F1, e aqui teria o impressionante lance torre F2 dando cheque novamente no rei branco. Teria que vir rei versus torre, e aqui a dama entraria em H2 dando cheque. Note que o rei só tem duas casas para jogar, que é F1 e E3. Se joga para F1, já tem mate com dama G2. E se joga para E3, já tem mate novamente, porém agora com bispo H6. Depois de bispo C2, aqui o GM Nepo continuou com cavalo C6, já ameaçando capturar o peão de D4. E aqui Ding jogou no desespero bispo G5, ameaçando a torre de D8. Porém, esse é o tipo de posição
existe um lance que chama. E claramente o Super GM Nepo não teve dificuldade para encontrá-lo. E foi um impressionante lance torre versus bispo, sacrificando a qualidade por ataque e peão. Aqui continuou com cavalo versus torre e cavalo versus peão. Aqui as pretas já estão ameaçando inúmeros descobertos. O chinês decidiu logo retirar sua dama da coluna da torre preta e jogou dama H5, já mirando em 2 peões, porém não ameaçando nenhum deles. Nepo continuou jogando firme e rápido e jogou o preciso lance F6, deixando o peão de H7 cair. Caso as brancas aqui capturassem o peão com o cavalo, só estariam ajudando as pretas, pois um possível defensor estaria longe de onde está acontecendo de fato o jogo. Ding percebeu isso e jogou o cavalo F3, trazendo o cavalo para o jogo. Veio o cavalo versus bispo, torre versus cavalo e bispo E4, ganhando mais um peão. Esse aqui é o tipo de posição onde somente um lado joga. As pretas têm um par de bispos e 2 peões a mais, podendo criar um peão passado. Aqui Ding ainda tentou jogar a torre D2, tentando propor alguma troca de peças e aliviar um pouco da pressão, mas Nepo continuou jogando os lances mais fortes da posição e jogou o fortíssimo lance bispo D6, ameaçando agora bispo versus cavalo e depois de dama versus bispo, iria bispo H2 com cheque no rei G1 e ganhando a torre no final da sequência. O GM chinês viu esse pequeno plano e jogou rei H1. As pretas finalmente decidiram que era a hora de criar seu peão passado e jogaram C3. E depois da troca de peões, as brancas jogaram torre D4. Aqui veio o lance C2, já ameaçando coroar. O único lance que impede isso é dama H6. Porém, Nepo soube jogar o finalizador da partida, que é o poderoso lance E5. E depois desse lance, finalmente aqui, o dragão chinês abandonou a partida. E para você que está se perguntando por que as brancas abandonaram, é porque não existe nenhuma casa boa para a torre de D4 poder jogar. Essas casas são todas ameaçadas pelas peças das pretas e só resta a torre D2. Porém, entraria na frente do raio de ação da dama, e aqui as pretas poderiam coroar imediatamente o seu peão de C2. E nessa posição aqui está totalmente ganho para as pretas. Uma belíssima vitória para o russo Nepo, que não se espantou com o estranho lance H3 por parte de Ding e soube punir exemplarmente o adversário que não se preparou bem na abertura, principalmente depois de cavalo versus cavalo no lance 12. Na coletiva de imprensa após a partida, Ding confessou que só analisou dama versus cavalo e não peão versus cavalo, abrindo a coluna de G. Algo assim completamente surreal de se escutar de um GM que está disputando o título mundial. Ainda mais que a ideia da abertura veio da sua equipe de preparação, dos seus segundos. É completamente absurdo escutar isso do GM chinês. Já o caminho de Nepo foi bem simples, como ele mesmo comentou na coletiva após a partida, abre aspas, a posição mais ou menos se joga sozinha. Joguei as peças no centro e foi o suficiente. Amanhã é dia de descanso. Vamos torcer para que o GM Ding possa voltar mais focado para as partidas, senão será um verdadeiro massacre o restante da disputa. E para quem gosta da precisão, vamos a ela. Agora, temos a precisão de 85.1 para o chinês Ding Liren, bem abaixo do esperado para uma disputa de campeonato mundial, contra impressionante 95.4 para o russo Nepo, que jogou extremamente bem a partida e soube punir seu adversário. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Fui!